A noite caía pesada sobre a fazenda, o tipo de silêncio que só o velho oeste conhecia. O lampejo do lampião mal iluminava o celeiro quando ele ouviu o som baixo, rouco, vindo de trás dos fardos de feno. A voz feminina tremia como folha ao vento. Gabriel avançou devagar, sentindo o cheiro de madeira úmida misturado ao perfume doce dela. A morena estava ajoelhada, segurando um objeto pesado, um pedaço de ferro torto que parecia ter sido arrancado à força de algum lugar onde não devia estar. Suas mãos tremiam demais para firmar qualquer coisa. Ele respirou fundo, se agachou, pousou a mão sobre a dela e tentou ajustar o que ela segurava. Mas quando o ferro finalmente encaixou, não foi o barulho que congelou o fazendeiro. Foi o símbolo escondido na base do objeto. Um símbolo que ele já tinha visto antes, marcado em portas queimadas, animais mortos e na pele de gente que nunca mais apareceu. Naquele instante, Gabriel soube que não estava ajudando uma moça perdida. Estava mexendo no rastro de alguém que jamais deveria ser provocado. E agora, alguém já devia estar vindo buscar o que ela tentou esconder. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é João das Histórias, e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra, e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora e bora pro vídeo. Gabriel Monteiro tinha 41 anos quando encontrou aquela mulher no celeiro. 41 anos de sol queimando a pele, de terra entre os dedos, de acordar antes do galo cantar e dormir quando as estrelas já estavam altas. Ele era um homem simples, daqueles que conheciam cada palmo da própria terra, cada cerca que precisava de reparo, cada animal pelo nome. A fazenda não era grande, mas era dele, conquistada com suor, sangue e anos de trabalho duro. Gabriel não tinha família, não tinha mulher esperando ele na varanda com café quente, não tinha filhos correndo pelo quintal. Tinha apenas a terra, os animais e a solidão que o oeste oferecia de graça para quem não sabia preencher o vazio. Mas ele não reclamava. A solidão era melhor que a dor de perder quem se ama. E Gabriel já tinha perdido o suficiente para saber disso. Naquela noite de setembro, o vento soprava diferente. Tinha algo no ar, um cheiro de tempestade que não vinha das nuvens, mas de algo mais escuro, mais profundo. Gabriel estava no curral quando ouviu o barulho vindo do celeiro. Não era barulho de animal, nem de porta batendo ao vento. Era um som humano, um gemido baixo, quase um pedido. Ele pegou o lampião, ajeitou o chapéu na cabeça e caminhou devagar até o celeiro. A mão direita próxima ao cinto, onde guardava a ferramenta de defesa que todo homem do oeste carregava. A porta rangeu quando ele empurrou. E lá dentro, entre a palha seca e os fardos de feno, estava ela. A morena era jovem, talvez uns 25 anos, com cabelos escuros caindo sobre os ombros e olhos que brilhavam de medo e desespero. Ela estava ajoelhada no chão, segurando algo pesado contra o peito, e quando viu Gabriel, não fugiu. Apenas olhou para ele com aquela expressão de quem já perdeu tudo e só tem uma última chance. Gabriel abaixou o lampião, observando melhor. A roupa dela estava rasgada, suja de terra e suor, e havia arranhões em seus braços. Ela tinha corrido, tinha fugido de alguém ou de alguma coisa, e agora estava ali, escondida no celeiro de um estranho, segurando um pedaço de ferro como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Encaixa direito, moço", ela disse, a voz rouca e trêmula. "Por favor, preciso que encaixe." Gabriel franziu a testa sem entender. O que era aquilo? Um pedaço de ferro retorcido, enferrujado, com marcas de fogo e violência.
Parecia ter sido parte de uma dobradiça, ou talvez de uma fechadura antiga, algo arrancado à força de algum lugar. Mas por que ela queria que ele encaixasse aquilo, e encaixasse onde? Gabriel se aproximou devagar, se agachou ao lado dela e esticou a mão. Ela colocou o ferro na palma dele, e Gabriel sentiu o peso. Sentiu o frio do metal contra a pele. Havia algo estranho naquele objeto. Algo que fazia o coração dele bater mais rápido. Onde eu encaixo isso? Ele perguntou, olhando para ela. A morena apontou para uma tábua solta no chão do celeiro, uma tábua que Gabriel nunca tinha reparado antes. Ele puxou a tábua, revelando um buraco escuro, e dentro havia uma estrutura de madeira velha, com um encaixe do tamanho exato daquele pedaço de ferro. Gabriel respirou fundo, sentiu o suor escorrer pela testa e posicionou o ferro no lugar. Ele empurrou, forçou, e quando finalmente encaixou, o som foi como um suspiro, como se algo preso há muito tempo tivesse finalmente sido liberado. Mas não foi o som que congelou Gabriel. Foi o que ele viu quando virou o ferro para o lado e a luz do lampião iluminou a base. Ali, gravado no metal com precisão assustadora, estava o símbolo. 3 garras rasgando um círculo. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Ele conhecia aquele símbolo. Todo mundo no Oeste conhecia, mesmo que ninguém falasse sobre ele em voz alta. Era a marca dos Caçadores da Noite, um grupo de homens que ninguém sabia ao certo se era real ou lenda, mas que deixava rastros de terror por onde passava. Portas queimadas, animais encontrados partidos ao meio, pessoas que sumiam sem deixar rastro. E sempre, sempre havia aquele símbolo marcado em algum lugar. Gabriel tinha visto uma vez, anos atrás, quando encontraram o corpo de um viajante na estrada. O símbolo estava gravado na testa dele, como uma assinatura. Gabriel soltou o ferro como se tivesse queimado a mão e olhou para a morena com olhos arregalados. "O que você fez?" ele perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. "Quem você é e de onde tirou isso?" A morena começou a chorar, as lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra. "Eu não queria", ela sussurrou. "Eu não sabia o que era. Eles me mandaram pegar, disseram que era só uma peça velha que ninguém ia notar. Mas quando eu vi o símbolo, quando eu entendi o que era, já era tarde demais. Eles vão vir atrás de mim, vão vir atrás de você também, agora que você tocou nisso." Gabriel sentiu o medo subir pela espinha, mas junto com o medo veio algo mais forte: raiva. Raiva de ter sido envolvido em algo que não era problema dele. Raiva de ter a paz da sua fazenda destruída por uma estranha e um pedaço de ferro amaldiçoado. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquela mulher quebrada no chão do celeiro, ele não conseguiu simplesmente mandar ela embora. Gabriel não era um homem de deixar gente desamparada, mesmo quando o bom senso gritava para ele correr na direção oposta. "Quantos eles são?" ele perguntou. A morena enxugou as lágrimas com as costas da mão. 3, ela respondeu. 3 homens que servem ao líder dos caçadores. Eles me deram um dia para trazer o ferro de volta. Se eu não entregar até o amanhecer, eles vão começar a queimar tudo. Casas, fazendas, qualquer lugar onde eu possa estar escondida. Gabriel olhou para a porta do celeiro, depois para o buraco no chão, onde o ferro estava encaixado. "Por que você não devolve logo?" ele perguntou. "Por que veio até aqui esconder essa coisa na minha terra?" A morena respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para falar a verdade. "Porque se eu devolver, eles vão me obrigar a fazer parte deles", ela disse, a voz tremendo. "Esse ferro é a chave para algo que eles guardam há anos. Algo que ninguém deveria tocar. Se eu levo de volta, eles vão me forçar a abrir o que está trancado. E eu já vi o que acontece com quem abre aquela porta. Eles nunca mais voltam. Ou voltam mudados, sem alma, sem nada. Eu prefiro partir aqui, agora, do que virar uma daquelas coisas." Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Ele podia mandar a mulher embora, podia arrancar o ferro dali e jogar longe, podia fingir que nada disso tinha acontecido. Mas ele sabia que não era assim que as coisas funcionavam.
Se os caçadores da noite estavam envolvidos, não havia como fugir. Eles encontravam quem procuravam, não importava onde a pessoa se escondesse. E agora que Gabriel tinha tocado no ferro, agora que tinha visto o símbolo, ele também estava marcado. Ele respirou fundo, abriu os olhos e olhou para a morena com uma determinação que não sentia há anos. "Qual o seu nome?" ele perguntou. Ela hesitou, depois respondeu. "Sofia. Meu nome é Sofia." Gabriel assentiu, esticou a mão e ajudou ela a se levantar. "Está bem, Sofia," ele disse. "Você vai ficar aqui esta noite. Amanhã a gente vê o que faz com esse ferro e com esses homens. Mas agora você precisa descansar." Sofia olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e gratidão, mas também de medo. "Você não entende?" ela sussurrou. "Eles já devem estar vindo. Eles sabem onde eu estou." Gabriel apertou o ombro dela com firmeza. "Então é melhor eu estar pronto quando eles chegarem," ele respondeu. Ele apagou o lampião, deixando o celeiro mergulhar na escuridão, e ficou ali parado, ouvindo o vento uivar lá fora. A poeira subia, o coração batia, e naquele instante tudo se definia. Gabriel Monteiro, fazendeiro de 41 anos, tinha acabado de escolher um lado numa guerra que ele nem sabia que existia. E agora não havia mais volta. Mas uma pergunta martelava na cabeça dele enquanto ele olhava para a escuridão lá fora. Se os caçadores da noite realmente estavam vindo, quanto tempo ele tinha até ouvir o som dos cascos rasgando à noite? Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular? O botão tá aí do lado do seu dedão, é só tocar. Vai, eu espero. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de vermelho e laranja, como se o próprio oeste estivesse sangrando. Gabriel não tinha dormido. Passou a noite toda sentado na varanda da casa, a ferramenta de defesa no colo, os olhos fixos na estrada de terra que levava até a fazenda. Sofia estava dentro, deitada no sofá velho da sala, finalmente descansando depois de horas de choro e medo. Gabriel tinha oferecido água, comida, um cobertor limpo, mas ela mal tocou em nada. O medo consumia ela por dentro e Gabriel entendia. Ele também sentia o peso daquela noite, o peso de saber que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando o sol finalmente nasceu, Gabriel se levantou, esticou os músculos cansados e entrou na casa. Sofia estava acordada, sentada no sofá, olhando para as próprias mãos, como se elas não pertencessem mais a ela. Gabriel serviu café em 2 canecas de metal e estendeu uma para ela. "Beba", ele disse, a voz firme mas gentil. "Você vai precisar de força para o que vem pela frente." Sofia pegou a caneca com mãos trêmulas e bebeu em silêncio. O café estava amargo, forte, do jeito que Gabriel gostava, mas ela não reclamou. Depois de alguns goles, ela finalmente olhou para ele e perguntou a pergunta que Gabriel sabia que viria. "Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando?" Gabriel se sentou na cadeira de madeira ao lado da janela, olhando para o sol nascendo lá fora. "Porque já fui como você", ele respondeu depois de um longo silêncio. "Já estive perdido, assustado, sem saber para onde correr, e alguém me ajudou quando eu mais precisava. Não posso deixar você enfrentar isso sozinha." Sofia baixou os olhos, as lágrimas ameaçando voltar. "Mas você não entende", ela sussurrou. "Os caçadores da noite não são homens comuns. Eles não têm piedade, não têm alma. Eles servem algo maior, algo que não dá para explicar com palavras. Se eles vierem aqui, não importa o quanto você seja corajoso. Eles vão levar o que querem e vão te levar junto." Gabriel bebeu o resto do café e colocou a caneca sobre a mesa com um som seco. "Então, vamos ter que garantir que eles não levem nada", ele disse. Sofia olhou para ele com uma mistura de admiração e desespero. "Como?", ela perguntou. "Você é só um homem. Eles são 3 e trazem com eles o poder do líder deles." Gabriel se levantou. Foi até a parede onde guardava suas ferramentas e pegou uma espingarda velha, mas bem cuidada. "Pode ser que eu seja só um homem",
ele disse enquanto verificava a arma. Mas essa é a minha terra. E ninguém vem aqui ameaçar o que é meu sem pagar o preço. Ele passou as próximas horas se preparando. Verificou todas as cercas, trancou os animais no curral, colocou feno seco em pontos estratégicos ao redor da casa. Sofia o observava da janela, ainda sem entender completamente o que ele estava fazendo. Quando Gabriel finalmente voltou para dentro, o sol já estava alto no céu, queimando a terra seca com fúria. Ele se sentou ao lado de Sofia e explicou o plano. Eles vão vir à noite, ele disse. É quando eles são mais fortes, quando as sombras os protegem. Mas se a gente conseguir mantê-los afastados até o amanhecer, eles vão ter que recuar. A luz do dia enfraquece eles, ou pelo menos é o que dizem as histórias. Sofia balançou a cabeça, a voz saindo fraca. Não é só história, ela disse. Eu vi com meus próprios olhos. Durante o dia, eles são só homens. Mas quando a noite cai, algo muda. Os olhos deles ficam diferentes. A força deles aumenta. É como se a escuridão os alimentasse. Gabriel assentiu, absorvendo a informação. Então vamos usar fogo, ele disse. Vamos acender tochas, lampiões, tudo o que der luz. Se eles não suportam a claridade, vamos trazer a claridade até eles. Sofia o olhou com esperança pela primeira vez desde que chegou. Você realmente acha que isso vai funcionar? Ela perguntou. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para a estrada de terra lá fora e disse: tem que funcionar, porque não temos outra escolha. À medida que o dia avançava, Gabriel e Sofia trabalharam juntos. Ela ajudou a carregar lampiões, a encher recipientes com óleo, a preparar tochas. Pela primeira vez desde que chegou, Sofia parecia ter um propósito, algo para se agarrar além do medo. Gabriel notou que ela era forte, mais forte do que aparentava. As mãos dela não tremiam mais, e havia uma determinação crescente em seus olhos. Enquanto trabalhavam, ela contou mais sobre os caçadores da noite. Contou sobre o líder deles, um homem que ninguém tinha visto o rosto em anos, mas cuja presença era sentida em cada ação do grupo. Contou sobre o ferro que ela tinha roubado, que era a chave para uma cripta escondida nas montanhas, onde algo antigo e terrível estava trancado há décadas. Gabriel ouviu tudo em silêncio, a mente trabalhando rápido. Se o ferro era tão importante, por que os caçadores tinham confiado nele e a Sofia? Por que não guardar algo tão valioso com alguém de confiança? A resposta veio quando Sofia finalmente confessou a verdade. Eles não confiaram em mim, ela disse, a voz quebrando. Eles me forçaram. Pegaram minha irmã mais nova e disseram que só a libertariam se eu trouxesse o ferro de volta. Eu não tinha escolha, mas quando eu peguei o ferro e vi o símbolo, quando eu senti o peso daquilo na minha mão, eu soube que não podia devolver. Porque se eles abrirem aquela cripta, minha irmã vai ser a primeira a ser sacrificada. Eles vão usar o sangue dela para quebrar o selo. Gabriel sentiu a raiva ferver dentro dele. Ele tinha visto muita coisa no Oeste. Tinha visto homens fazerem coisas terríveis por dinheiro, por terra, por poder. Mas usar uma criança como moeda de troca era algo que ele não conseguia tolerar. Onde sua irmã está agora? Ele perguntou. Sofia enxugou as lágrimas que começaram a cair. Em um acampamento deles, a 3 horas daqui, nas colinas ao norte. Eles a mantêm presa em uma carroça, vigiada o tempo todo. Gabriel assentiu, a mente já traçando um novo plano. Então não basta só defender a fazenda, ele disse. A gente precisa ir até lá e tirar ela de lá. Sofia olhou para ele com olhos arregalados. Você está louco? Ela disse. São pelo menos 10 homens naquele acampamento. A gente não tem chance. Gabriel se levantou, guardou a espingarda e pegou um mapa velho que tinha na gaveta. Ele espalhou o mapa sobre a mesa e estudou o terreno. Não precisa ser confronto direto, ele disse. A gente usa a noite a nosso favor. Enquanto eles estão ocupados vindo atrás de você aqui, a gente vai até lá e resgata sua irmã. Sofia balançou a cabeça incrédula. Mas como? Eles vão saber que a gente saiu.
Gabriel sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Um sorriso pequeno, mas cheio de determinação. Por isso, a gente vai deixar um rastro falso. Vamos fazer eles pensarem que você ainda está aqui. E enquanto eles cercam a casa vazia, a gente vai estar tirando sua irmã de lá. Sofia olhou para ele por um longo momento, depois assentiu devagar. Está bem, ela disse. Eu confio em você. Gabriel guardou o mapa e olhou para o céu. O sol já começava a descer. Pintando o horizonte de vermelho sangue novamente. Eles tinham poucas horas antes que a noite caísse. Poucas horas para preparar tudo, para garantir que o plano funcionasse. Gabriel sabia que as chances eram mínimas, que a possibilidade de darem errado era enorme. Mas ele também sabia que não podia ficar parado enquanto uma criança estava em perigo. Não era quem ele era, não era quem ele queria ser. Enquanto preparavam os cavalos e reuniam suprimentos, Gabriel olhou para Sofia e viu algo que não esperava. Gratidão, esperança e algo mais. Algo que ele não sentia há anos. Conexão. Ela não era apenas uma estranha que tinha aparecido no celeiro. Ela era alguém que precisava dele, alguém que confiava nele. E isso significava mais do que Gabriel estava disposto a admitir. Ele ajeitou a sela do cavalo, verificou as alforjas e olhou para o horizonte. A noite estava chegando e, com ela, o perigo. Mas Gabriel estava pronto. Pronto para lutar. Pronto para proteger. Pronto para fazer o que era certo. Não importava o custo. Eles cavalgaram em silêncio, deixando a fazenda para trás com lampiões acesos em todas as janelas, criando a ilusão de que alguém ainda estava lá. A lua estava escondida atrás das nuvens, e a escuridão era quase total. Gabriel guiava o caminho, os olhos acostumados com aquelas terras, cada pedra, cada árvore conhecida de memória. Sofia cavalgava ao lado dele, o medo ainda presente, mas controlado. Ela tinha encontrado algo naquele fazendeiro solitário, algo que a fazia acreditar que talvez, só talvez, eles conseguissem sair vivos daquilo. Quando chegaram perto do acampamento dos caçadores, Gabriel fez sinal para pararem. Eles desceram dos cavalos e avançaram a pé, silenciosos como sombras. O acampamento estava à frente. Fogueiras pequenas iluminando tendas escuras e uma carroça velha no centro. Gabriel contou os homens. 8, 2 a menos do que Sofia tinha dito. O que significava que 2 já deviam ter ido até a fazenda. Isso era bom. Quanto menos homens aqui, melhor. Ele olhou para Sofia e sussurrou. Onde ela está? Sofia apontou para a carroça. Lá dentro, trancada. Gabriel assentiu e começou a se mover, mas Sofia segurou o braço dele. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Gabriel apenas assentiu e seguiu em frente. Eles se aproximaram da carroça com cuidado, evitando os guardas que rondavam preguiçosamente ao redor do acampamento. Gabriel tirou uma faca do cinto e começou a trabalhar na fechadura da carroça. O metal resistiu por um momento, depois cedeu com um clique baixo. Ele abriu a porta devagar, e lá dentro, encolhida em um canto, estava uma menina de não mais que 12 anos. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas quando viu Sofia, ela começou a chorar em silêncio. Sofia entrou na carroça e abraçou a irmã com força. Eu vim te buscar, ela sussurrou. Você está segura agora. Mas quando Gabriel se virou para guiá-las de volta, ele viu algo que fez o sangue gelar. 3 homens estavam parados entre eles e os cavalos. Homens altos, vestidos de preto, com olhos que brilhavam na escuridão como brasas. O líder deles deu um passo à frente, e sua voz saiu grave, arrastada, como se viesse de algum lugar profundo e escuro. Achou mesmo que ia conseguir, fazendeiro? Gabriel empurrou Sofia e a irmã para trás e ficou entre eles e os caçadores. Eu não vou deixar vocês levarem elas, ele disse, a voz firme. O líder riu, um som sem humor. Você não tem escolha. Ou entrega o ferro, ou todos vocês partem aqui esta noite. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ele não tinha o ferro. Estava escondido na fazenda, mas ele precisava ganhar tempo. E se eu disser que o ferro não está comigo?
Ele perguntou. O líder inclinou a cabeça. Então vamos começar com a menina, e depois com a outra. E você vai assistir tudo antes de partir também. Foi então que Sofia deu um passo à frente, a voz saindo trêmula, mas determinada. O ferro está na fazenda, escondido no celeiro. Se vocês me deixarem levar minha irmã embora, eu mostro onde. O líder considerou por um momento, depois assentiu. Está bem, mas o fazendeiro fica aqui, como garantia. Gabriel agarrou o braço de Sofia, os olhos ardendo. Não, ele disse, eu vou com você. Sofia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você já fez demais. Ela sussurrou. Deixa eu resolver isso. Gabriel apertou o braço dela com mais força. Eu não vou deixar você ir sozinha. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, um dos caçadores avançou e acertou Gabriel com força na nuca. Ele caiu no chão, a visão escurecendo. A última coisa que ouviu foi Sofia gritando seu nome, e então tudo ficou preto. Quando Gabriel acordou, estava amarrado em uma cadeira dentro de uma tenda escura. A cabeça latejava de dor e o gosto de sangue enchia sua boca. Ele piscou várias vezes, tentando focar a visão, e viu o líder dos caçadores sentado à sua frente, observando-o com aqueles olhos brilhantes. Você é corajoso, fazendeiro, o homem disse, mas coragem não salva ninguém aqui. Gabriel cuspiu sangue no chão e olhou para ele com ódio. Onde elas estão? Ele perguntou. A voz rouca. O líder sorriu. A caminho da sua fazenda, para buscar o que é nosso. E quando trouxerem, você vai assistir elas partirem antes de você. Gabriel sentiu o desespero apertar o peito. Ele tinha falhado. Tinha tentado proteger Sofia e a irmã dela. E agora estava preso, inútil, enquanto elas voltavam direto para o perigo. Mas então ele sentiu algo. Um pequeno objeto duro nas costas da cadeira. Ele moveu os dedos devagar, tentando alcançar, e percebeu que era a faca que ele guardava sempre na bota. Os caçadores não tinham revistado ele direito. Gabriel começou a trabalhar silenciosamente nas cordas, os dedos hábeis, cortando fibra por fibra, enquanto mantinha os olhos no líder. O homem continuou falando, gabando-se sobre o poder que o ferro traria, sobre o que estava trancado na cripta, sobre como o mundo ia mudar quando eles finalmente abrissem o selo. Mas Gabriel não estava ouvindo. Ele estava focado em uma única coisa: se libertar. E quando finalmente a última fibra se rompeu, ele não hesitou. Gabriel se levantou num movimento rápido, pegou a cadeira e acertou o líder com toda a força que tinha. O homem caiu no chão, atordoado, e Gabriel correu para fora da tenda. O acampamento estava quase vazio. A maioria dos homens tinha ido com Sofia até a fazenda. Gabriel correu até onde os cavalos estavam amarrados, montou no primeiro que encontrou e disparou na direção da fazenda. Ele precisava chegar antes deles, precisava impedir que Sofia entregasse o ferro, porque Gabriel tinha percebido algo enquanto estava preso. Se os caçadores queriam tanto aquele ferro, se estavam dispostos a fazer qualquer coisa para consegui-lo, então destruí-lo era a única forma de parar eles. E ele sabia exatamente como fazer isso. Mas enquanto cavalgava pela escuridão, o vento trazendo o cheiro de fogo e perigo, uma única pergunta martelava na cabeça dele. Será que ele ia conseguir chegar a tempo? Falta pouco para o final, mas antes, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Um clique seu faz toda a diferença para esse canal crescer. Bora pro desfecho? Gabriel cavalgou como nunca tinha cavalgado antes, o cavalo galopando furioso pela noite, os cascos batendo na terra seca como tambores de guerra. A lua finalmente apareceu entre as nuvens, iluminando o caminho à frente, e lá longe, Gabriel viu as luzes da fazenda. Mas não eram as luzes dos lampiões que ele tinha deixado. Eram tochas, dezenas delas, cercando a propriedade, criando um círculo de fogo que parecia pulsar como um coração maligno. Os caçadores já estavam lá, e Gabriel estava atrasado. Ele puxou as rédeas quando chegou perto, desceu do cavalo e avançou a pé, mantendo-se nas sombras.
Podia ouvir vozes vindo do celeiro, vozes graves e ameaçadoras. Gabriel se aproximou devagar, a mão firme na ferramenta de defesa que trazia no cinto, e espiou pela fresta da porta. Lá dentro, Sofia estava ajoelhada no chão, as mãos amarradas atrás das costas, o rosto marcado por lágrimas e desespero. A irmã dela estava ao lado, abraçada a ela, tremendo de medo. E ao redor delas, 5 homens vestidos de preto, cada um segurando uma tocha, os olhos brilhando naquela luz estranha e sobrenatural. Um deles, o mais alto, estava ajoelhado ao lado do buraco no chão onde o ferro estava encaixado. Ele puxou o objeto com força, e quando finalmente o arrancou, um som grave ecoou pelo celeiro, como se a própria terra estivesse gemendo. O homem ergueu o ferro acima da cabeça, triunfante, e as chamas das tochas pareceram crescer, alimentadas por algo que não era apenas fogo. Gabriel soube que precisava agir rápido. Se eles levassem o ferro dali, tudo estaria perdido. Ele respirou fundo, empurrou a porta do celeiro com força e entrou, a arma de defesa em punho. "Soltem elas agora!" ele gritou, a voz ecoando pelo espaço. Os caçadores se viraram surpresos, mas então o mais alto começou a rir. "O fazendeiro", ele disse, a voz carregada de escárnio. "Você não sabe quando desistir, não é?" Gabriel avançou devagar, mantendo a arma apontada. Eu disse: "Soltem elas." O homem deu um passo à frente, o ferro ainda na mão. "Ou o quê? Você vai atirar em todos nós?" Gabriel apertou os dentes. "Se for preciso, mas antes que qualquer um pudesse se mover." Sofia gritou: "Gabriel, o ferro! Destrói o ferro! Se ele for destruído, eles perdem o poder." Gabriel olhou para ela, depois para o ferro na mão do caçador. Era arriscado. Se ele atirasse e errasse, poderia acertar Sofia ou a irmã dela. Mas se não tentasse, tudo estava perdido de qualquer forma. Ele respirou fundo, mirou com cuidado e disparou. O estalo rasgou o ar, e o ferro voou da mão do caçador, caindo no chão com um som metálico. Gabriel correu, pegou o ferro antes que qualquer um pudesse reagir e correu para fora do celeiro. Os caçadores vieram atrás dele, gritando, as tochas iluminando a noite como demônios saídos do abismo. Gabriel correu até a forja que tinha no quintal, a forja onde trabalhava o metal quando precisava consertar ferramentas. Ele acendeu o fogo rapidamente, jogou lenha até as chamas crescerem altas e quentes, e então segurou o ferro acima da forja. Os caçadores pararam na borda do quintal, os olhos fixos nele, as vozes saindo graves e ameaçadoras. "Se você destruir isso, fazendeiro, vai desencadear algo pior, algo que nem você consegue imaginar." Gabriel olhou para eles, depois para o ferro, sentindo o peso daquele momento. "Eu prefiro arriscar", ele disse, e jogou o ferro no fogo. As chamas explodiram, crescendo em uma coluna de luz branca e quente que iluminou toda a fazenda. Os caçadores gritaram, recuaram, cobrindo os olhos com os braços, e então algo incrível aconteceu. O símbolo no ferro começou a derreter, o metal se retorcendo e gemendo, como se estivesse vivo, e à medida que derretia, os caçadores começaram a enfraquecer. Os olhos brilhantes se apagaram, a força sobrenatural desapareceu, e eles caíram de joelhos, ofegantes, como se algo tivesse sido arrancado de dentro deles. Gabriel observou, fascinado e aterrorizado, enquanto o ferro finalmente se desintegrava completamente, virando apenas cinzas no fundo da forja. Quando o fogo finalmente se acalmou, os caçadores tinham partido, não da forma que Gabriel esperava, não com violência ou estalo, mas simplesmente desaparecendo na noite, como sombras que finalmente encontraram a luz. Gabriel ficou ali parado por um longo momento, o coração batendo forte, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Então ouviu uma voz atrás dele: "Gabriel!" Ele se virou e viu Sofia correndo em sua direção, a irmã dela ao lado. Sofia o abraçou com força, as lágrimas molhando o ombro dele. "Você conseguiu", ela sussurrou. "Você nos salvou."
Gabriel abraçou ela de volta, sentindo o alívio percorrer seu corpo como uma onda. Elas estavam seguras. O ferro estava destruído. Os caçadores tinham ido embora. Estava acabado. Ele se afastou devagar, olhou para Sofia e perguntou: "E agora? O que você vai fazer?" Sofia olhou para a irmã, depois para a fazenda ao redor delas, iluminada pela luz suave do amanhecer que começava a aparecer no horizonte. "Eu não sei", ela respondeu. "Não temos para onde ir. Não temos casa, não temos família." Gabriel assentiu devagar. Depois olhou para a própria fazenda, para a terra que tinha sido sua única companhia por tantos anos. "Então fiquem aqui", ele disse. "A terra é grande, tem espaço de sobra. E eu poderia usar a companhia." Sofia olhou para ele com olhos brilhando de esperança e gratidão. "Sério?", ela perguntou. "Você deixaria?" Gabriel sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Claro, todo mundo merece um recomeço, inclusive eu." A irmã de Sofia, que até então tinha ficado em silêncio, finalmente falou, a voz pequena, mas cheia de vida. "Obrigada, senhor." Gabriel se agachou na frente dela e sorriu. "Pode me chamar de Gabriel. E você, qual é o seu nome?" A menina sorriu timidamente. "Clara", ela disse. "Meu nome é Clara." Gabriel assentiu. "Bem-vinda ao lar, Clara." Os dias que seguiram foram de reconstrução. Gabriel, Sofia e Clara trabalharam juntos para consertar os danos causados pelos caçadores, para limpar o celeiro, para plantar novas sementes. Aos poucos, a fazenda voltou à vida, mas agora havia algo diferente. Havia risos. Havia conversas na varanda ao fim do dia. Havia a sensação de que aquele lugar não era mais um refúgio solitário, mas um verdadeiro lar. Sofia revelou ter jeito com os animais, cuidando dos cavalos e das galinhas, com uma paciência que impressionava Gabriel. Clara tinha talento para desenhar e começou a decorar a casa com pequenos quadros de flores e paisagens do oeste. Gabriel observava tudo com um sentimento que não conhecia há anos. Felicidade. Não era uma felicidade estrondosa, cheia de celebrações e festa. Era uma felicidade quieta, constante, como o sol nascendo todas as manhãs sobre a terra seca. Era acordar e saber que não estava sozinho. Era sentar na varanda e ouvir Sofia cantando enquanto lavava roupa. Era ver Clara correndo pelo quintal, perseguindo borboletas, com um sorriso que iluminava o mundo. Gabriel tinha perdido muito na vida, tinha carregado a solidão como um fardo pesado por anos. Mas agora, olhando para aquelas duas mulheres que a vida tinha trazido até ele entendia algo importante. Às vezes, as melhores famílias não são aquelas que nascemos, mas aquelas que escolhemos. E ele tinha escolhido Sofia e Clara, assim como elas tinham escolhido ele. Uma noite, algumas semanas depois de tudo ter acontecido, Gabriel e Sofia estavam sentados na varanda, observando as estrelas. Clara já tinha ido dormir, exausta depois de um dia inteiro brincando com os cachorros que Gabriel tinha adotado de um vizinho. O silêncio entre eles era confortável, cheio de compreensão mútua. Depois de um tempo, Sofia olhou para Gabriel e disse: "Eu nunca agradeci direito pelo que você fez por nós." Gabriel balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Eu fiz o que era certo." Sofia sorriu. "Mas nem todo mundo faria. Você arriscou tudo por duas estranhas." "Por quê?" Gabriel pensou por um momento, observando o céu estrelado, depois respondeu: "Porque eu já estive perdido também. Já estive assustado, sem saber para onde ir, sem ter ninguém. E alguém me estendeu a mão quando eu mais precisava. Eu só estou passando isso para frente." Sofia assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Bem", ela disse baixinho, "eu espero que um dia eu possa fazer o mesmo por alguém." Gabriel olhou para ela e sorriu. "Você já está fazendo. Todo dia você faz Clara sorrir. Todo dia você traz vida para essa fazenda. Isso já é mais do que suficiente." Eles ficaram ali sentados até tarde da noite, conversando sobre o passado, sobre o futuro, sobre os sonhos que tinham esquecido e que agora começavam a renascer. E quando finalmente se despediram e foram dormir,
Gabriel deitou na cama com um sentimento de paz que não sentia há anos. A fazenda não era mais um lugar vazio, era um lar com risos, com vida, com esperança. Os meses passaram e a fazenda prosperou. Gabriel ensinou Sofia a trabalhar a terra, a plantar, a colher. Clara cresceu forte e saudável, ajudando sempre que podia, trazendo alegria para cada canto. A comunidade ao redor começou a notar a mudança. O fazendeiro solitário agora tinha uma família, e as pessoas vinham visitar, trazendo presentes, oferecendo ajuda. Gabriel percebeu que não era apenas sua vida que tinha mudado, era a vida de todos ao redor. Porque quando uma pessoa encontra esperança, essa esperança se espalha como fogo, iluminando tudo que toca. Um dia, quase um ano depois daquela noite terrível no celeiro, Gabriel estava trabalhando no campo quando viu Sofia se aproximando. Ela tinha algo nas mãos, algo pequeno e delicado. Quando chegou perto, ela estendeu para ele. Era um desenho de Clara, mostrando os três juntos, de mãos dadas, sob um céu azul e brilhante. Embaixo, escrito com a letra infantil mas caprichada de Clara, estava uma frase simples: Nossa família. Gabriel olhou para o desenho, sentiu o nó na garganta e abraçou Sofia com força. Obrigado, ele sussurrou, por tudo. Sofia abraçou ele de volta, e eles ficaram ali, sob o sol quente do oeste, sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso. Tinham encontrado um ao outro. Tinham encontrado um lar. Tinham encontrado a redenção. E foi assim que, sob o céu estrelado do Texas, 3 corações feridos encontraram cura um no outro. A terra era dura, a vida era difícil, mas juntos eles construíram algo mais forte que qualquer tempestade. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você se levante, limpe a poeira e continue caminhando. E naquela fazenda perdida no meio do deserto, eles encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre. Um lar, uma família, e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem. A poeira subia, o coração batia, e naquele rancho esquecido pelo tempo, 3 almas renasceram. O oeste tinha dado e tirado, tinha ferido e curado, mas agora, finalmente, tinha oferecido algo que valia mais que ouro. Tinha oferecido esperança, amor e a chance de recomeçar. E eles agarraram essa chance com as 2 mãos, prontos para viver cada dia como uma bênção, cada amanhecer como uma promessa cumprida. Se você chegou até aqui, parabéns, você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim, o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado?